O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado por São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário não é pastor e não é dono das ovelhas. Vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa, pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora pedra angular. Meus queridos irmãos e irmãs, com toda a igreja nós reconhecemos que Jesus ressuscitado, o bom pastor, continua no nosso meio para nos proteger de todos os perigos e nos conduzir à vida eterna. Hoje, quarto domingo da Páscoa, celebramos o domingo do Bom Pastor e Dia Mundial de oração pelas vocações sacerdotais. Juntos, queremos interceder ao Pai Eterno por Cristo, o bom pastor, que desperte na nossa comunidade, na nossa diocese, no mundo, vocações sacerdotais e religiosas. E hoje nós acabamos de ouvir o Evangelho. Jesus fala de si mesmo. Ele diz: eu sou o bom pastor. Temos também outras tantas imagens de Jesus, ele dizendo: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Quem come desta carne e bebe deste sangue viverá eternamente. E hoje Jesus faz essa declaração de amor, dizendo: eu sou o bom pastor. Ele cuida do rebanho e ele dá a vida pelo rebanho, e ele deseja que este rebanho tenha vida plena, vida em abundância. E o bom pastor é aquele que quer que as suas ovelhas não sejam rebeldes. Porque uma ovelha rebelde é aquela que foge do rebanho e acaba dando um trabalho muito grande para o pastor. Você já deve ter visto pelos meios de comunicação como se pastoreia as ovelhas. O pastor, ele vai atrás de tudo com o seu cajado, isto é, com uma vara na mão, que tem um gancho, para que ele possa observar por onde as ovelhas caminham. E as ovelhas precisam ouvir a sua voz.
Porque quando não ouve sair do lugar, ele pega e traz de volta. E se ela continua sendo rebelde, não quer conhecer a sua voz, quer dispersar, sair do rebanho, o pastor quebra uma das patinhas da ovelha e carrega nos ombros. O pastor, ele põe a ovelha nos seus ombros para que ela possa, nesse período, ouvir e conhecer a sua voz. É preciso. E aí, nesse período, a ovelhinha ela vai se tornando obediente, vai aprendendo a ouvir a voz do pastor, tendo uma intimidade com o pastor, e assim o pastor a devolve para o rebanho e ela continua ali vivendo naquele rebanho com as demais ovelhas, assim não dando mais trabalho para o pastor. Jesus é esse bom pastor. Ele vem para cuidar das ovelhas. E ele vem e também nos ensina, como nós acabamos de ouvir no Evangelho de São João, capítulo 10. Ele está dizendo que existe os mercenários, porque os pastores também acabam contratando empregados para ajudar, tomar conta do rebanho. E esses empregados, eles não estão preocupados com as ovelhas, porque elas não são suas, eles não é o dono. Se vem o lobo, ele quer salvar a sua vida, e ele não está preocupado se as ovelhas vão se dispersarem, se o lobo vai devorar as suas ovelhas. Ele está simplesmente preocupado com os seus próprios interesses. Então Jesus vem orientar e dizer para nós que existem os lobos ferozes, e que nós, como as suas ovelhas, que conhecemos a sua voz, que nós precisamos caminhar corretamente junto com ele, para não dispersarmos do rebanho, porque a ovelha que se dispersa do rebanho, ela se torna fragilizada, enquanto aquela que está junto com as outras, ela se torna mais forte, porque uma protege a outra, porque elas vivem em grupo. Então o Senhor vem dizer que nós precisamos também vivermos em família, porque há um só pastor e um só rebanho, e que nós não podemos viver de forma dispersas, porque quando nós estamos dispersos fora da comunidade cristã, nós nos enfraquecemos, somos sujeitos a muitos lobos que existem na sociedade e que vêm para devorar as ovelhinhas do Senhor. As ovelhas do Senhor são dóceis, enquanto que na sociedade as ovelhas vão encontrar com muitos cabritos que não são tão dóceis. E esses cabritos, que são esses lobos, vêm para tirar as ovelhas do caminho. E aí, meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos encontrar muitas coisas que são prazerosas também e que acaba fascinando a vida dessas ovelhinhas do Senhor, e elas acabam se dispersando, porque acaba sendo influenciada pelo mundo das ilusões. Nós vamos encontrar ovelhinhas que ficam preocupadas em ter um corpo
que a sociedade propõe, que não é um corpo saudável, mas sim um corpo que é adequado com os padrões da sociedade. E essas ovelhinhas ficam parecendo que são verdadeiros manequins que estão nas vitrines, ali expostas para os demais, os lobos ferozes, que está preocupada somente em si. Essas ovelhinhas que se preocupam somente em si, acham que a verdadeira felicidade está nos bens materiais. E aí nós vamos ver que essas ovelhas servem de objetos para os lobos ferozes ou os cabritos que existem. Essas ovelhas acabam passando fome, porque tem que ter um corpo assim como é proposto, e esquece que tem tantas pessoas que passam fome por não ter o que comer, e esquece que também tem tantas pessoas que estão doentes e que gostariam de comer e que não comem. Não estou dizendo que é para comer tudo, estou dizendo que na vida tudo é de forma moderada, com qualidade de vida. O bom pastor nos ensina, ele cuida das ovelhas, então ele ensina também as ovelhas. Ele leva as ovelhas para as águas refrescantes e as relvas verdejantes. Ele dá o melhor para as suas ovelhas. Então, quer dizer, ele cuida das ovelhas. Estou dizendo que quando a ovelha sai do rebanho e que ela deixa de ouvir a voz do pastor, do verdadeiro pastor, ela entra na ilusão do mundo, e a ovelha, ela quer ser vitrine, ela quer aparecer. No mundo de hoje as pessoas querem aparecer. Quando você pega aí os vídeos, que sejam os seus ou que seja de outros, aí no WhatsApp ou no Instagram e assim por diante, você vai ver que todo mundo quer aparecer. Então primeiro faz uma grande maquiagem, então não quer mostrar as rugas, já faz um Photoshop, se apresenta uma pessoa bonita. Se vai comer, faz questão já de fotografar para mostrar a alimentação que ela está comendo. Quer dizer, simplesmente querem aparecer. E acha que a felicidade está aí, eu me expor. Só que todas as vezes que você acaba se expondo, pode ter certeza que alguém está olhando de forma diferenciada para você. Porque nem todos são ovelhas do Senhor. Existe também os lobos. E aí nós vamos observar que a mídia é um local onde que as ovelhas podem muito bem acabar se afundando num mar de lama e acabando sendo iludida pelas coisas do mundo. E essas coisas do mundo, além de ser a moda, a música, além de ser a própria alimentação, as próprias bebidas, mas é também os costumes, os valores, as ideias, as ideologias, e que as pessoas acabam bebendo de tudo isto e esquece de ouvir a voz do bom pastor. E aí não tem como. Chega um belo dia, porque tudo vai passando, e o bom pastor é aquele que perdoa todos os deslizes das suas ovelhas, mas chega um dia que é preciso quebrar a patinha desta ovelha para que ela possa ouvir melhor e conhecer a voz do bom pastor. E é por isto que muitas dessas ovelhinhas, que quando quebram as suas patinhas, aí elas acham que o pastor é maldoso. Não. O pastor simplesmente quer ensiná-la
que ela precisa ouvir corretamente a voz dele, que ela não pode viver neste mundo e sendo enganada por tantas outras vozes. É preciso ouvir e discernir a voz do bom pastor. Então é preciso ter um conhecimento. Conhecimento significa uma intimidade com o bom pastor. Então, se não tem essa intimidade, aí você vai sofrendo cada vez mais. Vamos observar que existem algumas ovelhas que sofrem muito num leito de cama. É num leito, lógico que é de cama, para dizer que sofre muito. E ali demora muito tempo para ela se converter e aprender a ouvir realmente a voz do bom pastor. E nós vamos encontrar muitos que nem sequer, mesmo depois de um grande sofrimento, consegue discernir a voz do bom pastor. E você conhece pessoas assim, na sua família, no meio social em que você convive. Pessoas que foram agraciadas por Deus depois de um longo período de doença, seja do Covid, ou seja outra doença, e que foram agraciadas pelo bom pastor, mas que hoje são verdadeiras ovelhas rebeldes, porque já recuperou a sua saúde, que o bom pastor se dane. Até ter que quebrar a perna de novo e aprender a ouvir a voz do pastor. Nós vamos encontrar muitas pessoas com sérios problemas de depressão pela ausência de algum ente querido, seja porque morreu, ou seja porque mudou, ou seja porque foi estudar, ou por algum motivo. E a pessoa vive ali naquela depressão tremenda, porque está totalmente ligada, vinculada com a outra pessoa, acha que a outra pessoa é tudo na sua vida, e esquece de ouvir a voz do bom pastor, e que nós todos temos o direito de navegar pela vida e construirmos o reino de Deus. Que talvez o Senhor não quer que você construa o seu reino aqui nesta terra, e Ele acaba te levando como levou Abraão para uma outra terra desconhecida. Mas é neste caminhar que eu preciso caminhar à luz sempre do bom pastor, que é Jesus Cristo. Não significa que eu vou perder os vínculos familiares, os vínculos de amizade, não significa que eu vou perder a minha originalidade, não, tudo isso eu vou ter, mas eu tive na minha família um pastor que realmente me educou, e que eu aprendi a ouvir a voz deste pastor, e esse pastor que me educou, que seja o pai ou seja a mãe, porque também numa família nem todo mundo pode ser pastor, tem que ter um pastor, para ter, é um pastor e um rebanho. Então na própria família é um pastor, seja a esposa ou seja o esposo, seja a mãe ou seja o pai, mas é um pastor. E esse pastor tem que estar em sintonia com o verdadeiro e único pastor, que é Jesus Cristo, para conduzir a sua família, para conduzir a sua propriedade, a sua empresa, para conduzir a sua pastoral, o seu movimento religioso, para conduzir, seja a cidade na administração. Precisa ter esse pastorio e a clareza do bom pastor, porque senão, meu querido irmão, somos levados pelas coisas maravilhosas, como o padre disse anteriormente, que a mídia nos apresenta. Quantas pessoas ficam nesses chats da vida à busca de relacionamento,
E que a pessoa se apresenta como alguém muito belo e na hora e bondoso e perfeito, mas quando você conhece não é nada daquilo que apresentou. E quantas ovelhinhas são iludidas por tudo isso? E acha que tudo isso são os prazeres e que me eleva a minha vida. Pode te levar a tua vida para um buraco, mas não a tua vida enquanto ser humano, enquanto pessoa querida e amada por Deus. Temos muitas pessoas que são apegadíssimas aos bens materiais, a dinheiro. Quantas pessoas são tão apegadas, têm uma péssima qualidade de vida, até para comer regula, até para viver em família regula, porque acha que o caixão tem gaveta. E tudo bem que você faça ele com gaveta, como fizeram os faraós nas grandes pirâmides, nas grandes tumbas que eles construíram. Não sobrou nada, não levaram nada e ninguém voltou aqui para pegar, a não ser aqueles que roubaram. Então, muitas vezes, meus queridos irmãos, nós somos iludidos pelas coisas que o mundo nos oferece, e que são as propagandas, e são propagandas que enchem os olhos, nos larga fascinados, porque são muito bem elaboradas, e que aquilo fica o tempo todo martelando na sua cabeça, e você acha que eu tenho que fazer isto. Se eu não trocar de carro, eu não sou feliz. Não é. É que você quer ser vitrine, você quer aparecer, simplesmente por isso. Você quer mostrar para o outro que você tem poder financeiro. Você não está trocando de carro por causa do meu trabalho, ou porque chegou num momento que é necessário, porque está dando muito. Não, você está simplesmente trocando porque quer aparecer. Nada mais do que isto. Pode pensar e refletir na sua vida. Quantas vezes você quer ser vitrine? Você quer ficar lá e que todo mundo passa e olha para você. Meu querido, você não é objeto. Deus quer que você seja uma ovelha dele. Nós somos essas ovelhinhas prediletas do Senhor. Ele perdoa todos os nossos deslizes. Só que cada deslize nosso custa uma perna quebrada. Cada deslize nosso é sofrimento. Cada deslize nosso é pecados que nós vamos agregando na nossa vida e maltratando tantas outras ovelhas que estão no nosso meio. Porque nós não vivemos isolados. Então o Senhor vem nos dizer: eu sou o bom pastor, e que vocês não estejam aí expostos aos atrativos e propagandas que correm o risco de você não me escutar, diz o Senhor, de não escutar a minha voz, porque eu sou o bom pastor. Existem os falsos pastores, aqueles que querem explorar vocês. Agora, eu sou o verdadeiro pastor. Sou bondoso, sou misericordioso e sou belo, porque sou o bom pastor. Diferente de tantas outras propostas que nos são apresentadas. Então Jesus vem nos dizer: eu sou o bom pastor. Então, meus queridos irmãos e irmãs, esse bom pastor que é Jesus nos conhece. Nos conhece a cada um de nós pelo nome, aquele nome do batismo, aquele nome que foi consagrado, onde nós fomos consagrados naquele dia a nosso Senhor Jesus Cristo, e ele ali nós tivemos um nome. Então o bom pastor nos conhece, e ele está constantemente falando conosco, e várias vezes durante o dia. Agora eu preciso aprender
a discernir a voz do bom pastor. No meio de tanto ruído, no meio desta mídia, eu preciso discernir a voz do bom pastor. E a voz do bom pastor é uma só, não são várias. Então eu preciso ali discernir, ter muito claro no meu coração qual é a voz verdadeira. E aí, eu tendo clara essa voz verdadeira, eu vou continuar no rebanho, como o Senhor deseja, o bom pastor, que eu esteja neste rebanho. E ali Ele vai cuidando de mim. Aí Ele vai sim tosquiar as ovelhas. Aí elas precisam do cuidado, ser tosquiadas, precisa do cuidado das águas, de que uma água de qualidade, uma água potável, para que ela possa tomar. Então o bom pastor é que vai conduzir. O bom pastor sabe que ela precisa de uma alimentação boa, para que ela tenha energia para subir as montanhas. Ela precisa ter forças. Então ele vai levar para as relvas verdejantes. Então vai oferecer para ela uma comida de qualidade, que sustenta, que dá força, para que ela possa caminhar. Então o bom pastor é aquele que ele cuida totalmente das ovelhas. E se uma delas esgarra, ele vai atrás dela e traz no colo. Mas primeiro ele quebra a patinha dela para trazer ela no colo. Traz e coloca até no ombro. E traz essa ovelhinha e devolve ela para o redil, dizendo: não seja cabeça dura, não seja uma ovelhinha rebelde. Aprenda que o mundo não é tão maravilhoso como você imagina. Eu fui crucificado. Eu, o bom pastor, o belo, o verdadeiro, fui crucificado de forma violenta, por fazer o bem, por apresentar um caminho de salvação, por ensinar as pessoas a caminharem de forma diferenciada, amando umas às outras. Olha onde eu cheguei, a cruz. Então não sejam ovelhinhas de cabeça dura, rebeldes, porque tem muitos lobos que querem devorar e dispersar a cada uma de vocês, que querem simplesmente utilizar de vocês, porque vocês são belas, e esses lobos querem fazer de vocês objeto, porque eles têm os seus próprios interesses, e os interesses dos lobos as suas vantagens materiais. Então, meus amados irmãos e irmãs, que Deus possa continuar nos orientando na nossa caminhada, e nós, como suas ovelhas prediletas, possamos sempre ter essa intimidade com o bom pastor, que é Jesus Cristo, porque Ele deseja para as suas ovelhas o melhor, e Ele não vem para explorar as suas ovelhas, Ele vem simplesmente para conduzir as suas ovelhas para uma vida melhor. Que Deus continue nos iluminando e nos abençoando a cada dia na nossa caminhada rumo a Jerusalém Celeste. Aleluia.